A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje, vamos ler o capítulo 16. Guias espirituais para a jornada. Então, eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Jeremias 3,15. O caminho da vida crucificada pode ser precário, tornando indispensável um guia espiritual. Mas é importante ter um guia que compreenda suficientemente o caminho e possa dar instruções claras sobre como viver a vida crucificada. A igreja não carece de pessoas que deem conselhos, carece, porém, de guias espirituais com a sabedoria necessária para navegar numa vida tão precária. A questão a considerar é: como reconhecer um verdadeiro guia espiritual? É crucial estarmos alerta para os falsos guias. Para cada guia verdadeiro, há uma multidão de falsos guias. O uso de falsos guias é uma estratégia popular do inimigo para destruir a obra de Deus na vida de uma pessoa. Alguns guias são obviamente falsos e é fácil reconhecê-los como tais, porque os ensinos deles estão completamente fora dos eixos. O que me preocupa, entretanto, são aqueles falsos guias que estão perto da verdade. Uma das primeiras coisas que devem chamar a nossa atenção acerca de um guia potencial é o uso que ele faz das Escrituras. O guia espiritual mais perigoso é a pessoa 95% fiel às Escrituras. Lembre-se, não é a verdade que o machuca, é o mal. Os 95% de verdade são vencidos pelo mal. Isso nosso arqui-inimigo sabe muito bem. O verdadeiro guia espiritual acolhe todas as escrituras, enquanto o falso guia evitará certas passagens. Isso é algo que só o cristão bem informado pode reconhecer plenamente. Infelizmente, o problema hoje é que muitos cristãos não são versados nos ensinos das escrituras. Outro sinal é o uso de materiais extra-bíblicos. Muitos desses falsos guias começam com alguma passagem bíblica e gradualmente passam para materiais extra-bíblicos. Pode ser um livro ou série de ensaios ou alguma poesia. Não importa o que seja, tudo deve ser provado pela palavra de Deus, que é a autoridade final para o cristão. O lugar da Bíblia no ensino deve indicar-nos genuinidade de um guia espiritual. Mais um sinal de guias espirituais falsos é a sua ênfase indevida em si mesmos. Quando o ensino sempre focaliza o professor, é indício de que algo está errado. O verdadeiro guia espiritual concentrará todo o ensino em Jesus Cristo e só no Cristo da Bíblia. Guias espirituais verdadeiros. A maioria dos guias espirituais verdadeiros corresponde ao que costumo chamar de, entre aspas, místicos evangélicos. Sei que a terminologia não é aceitável em muitos círculos cristãos, então, deixe-me explicar o que quero dizer. Por, entre aspas, místico evangélico, quero dizer alguém que tem os pés firmes e irrevogavelmente plantados nas Escrituras. Essa é a primeira qualificação absoluta dos guias espirituais verdadeiros. Eles aceitaram as Escrituras como sua única regra de fé e prática e depositaram sua fé e confiança no Senhor Jesus Cristo da Bíblia. Não preciso de nenhuma suposição misturada a especulações inconsistentes. Quero saber que o meu guia espiritual tem compromisso com a palavra de Deus. Eles diagnosticam a vida espiritual interior. Há vários outros aspectos importantes nesses guias espirituais. Primeiro, os guias espirituais verdadeiros são o que eu chamaria de cirurgiões da alma, que possuem o poder de diagnosticar a vida espiritual interior. Viajando pelas trilhas da vida crucificada, certamente necessitamos de um médico da alma que possa discernir com habilidade os problemas do nosso coração. O diagnóstico espiritual é muito valioso para a manutenção de uma saúde espiritual sólida. Uma coisa é diagnosticar um problema, outra totalmente diferente é prescrever um remédio baseado nas Escrituras, não na sabedoria do mundo. A sabedoria deste mundo não tem nada a oferecer para o clamor interior da alma apaixonada por Deus. Toda a terapia do sentir-se bem não consegue tocar de maneira alguma as profundezas da alma.
Precisamos de um guia espiritual que conheça Deus, domine a palavra de Deus e compreenda a natureza humana. Eles praticam a vida interior. Os guias espirituais efetivos serão apóstolos da vida interior, sem jamais serem meramente introspectivos. Eles sondam as profundezas da alma, a fim de poderem voltar os olhos interiores para fora, concentrando-se na pessoa de Cristo. O alvo deles é elevar a alma até a maravilha que é Deus. Eles exalam uma espiritualidade renovada. O que torna esses guias espirituais tão reconfortantes é sua originalidade espiritual. Ao ler algumas de suas obras, você captará um senso de frescor do orvalho da presença de Deus. Eles não escrevem só uma coleção de termos para produzir cópias, mas palavras poderosas que produzem no coração do homem que anseia por Deus uma fragrância da presença divina. Ao ler essas obras, temos a sensação de que estamos encontrando as palavras de um verdadeiro profeta, alguém que sabe o que fala. Estamos muito acostumados, nestes dias, a ler livros escritos por autores que copiaram livros dos outros ad nauseam. Esses livros têm o cheiro mofado da repetição impensada e do fracasso espiritual. Quando chegamos à literatura desses guias espirituais, logo sentimos a diferença. Neles não há repetição da ideologia religiosa, mas uma revelação sagrada do coração e da mente de Deus baseada nas Sagradas Escrituras. Eles experimentam as mesmas dificuldades que nós experimentamos. O que torna tão genuínos os guias espirituais verdadeiros é o fato de que eles vivem uma vida real e enfrentam dificuldades reais. Muitos foram mártires pela causa de Cristo e deixaram provas de sua incrível devoção a Deus. Eles sabiam o que significava passar necessidade pela causa de Cristo. Não viviam em torres de marfim, abrigados das dificuldades e amarguras da oposição do mundo à verdadeira espiritualidade. Muitos deles se viram no exílio por causa do compromisso com a vida profunda. Seus caminhos não foram fáceis e forrados de rosas, mas havia a fragrância da presença de Deus, o que para eles fazia toda a diferença. Eles se dedicam exclusivamente a Deus. Os verdadeiros guias espirituais são homens e mulheres dedicados exclusivamente a Deus. A vida deles não depende da razão, da imaginação ou do sentimento humano. Eles também não estão empenhados em falar com eloquência sobre as coisas divinas e em vomitar pensamentos brilhantes acerca de Deus, coisas bem distantes do cristão mediano. Eles descobriram a simplicidade da comunhão e da solidão com Deus. Eles odeiam o mal. A marca de devoção que esses homens e essas mulheres têm é um horror comum em relação ao mal e ao pecado. Nada instila a ira deles como o mal ao redor, especialmente o mal na igreja. Nada instiga mais a imaginação deles que os pensamentos de Deus e seu reino interior. Eles cultivam dentro de si um hábito perpétuo de ouvir a doce voz interior de sua presença. Dessas experiências interiores, brota uma determinação radical de obedecer àquela voz, independentemente do preço. A literatura dos guias espirituais do passado. A literatura desses místicos e guias espirituais evangélicos concentra-se no adorador, não no aluno. Tudo é preparado para os enamorados por Deus que o buscam acima de todas as outras coisas e desdenham as coisas deste mundo. A poesia desses místicos evangélicos voa para os céus acima com alegria encantadora e deliciosa harmonia com o divino. Ler a poesia desses guias espirituais é experimentar a paixão que eles tinham por Deus. Com frequência, após ler tais poesias, baixo o livro e suspiro profundamente no coração, satisfeito com a maravilhosa verdade de que o escritor conseguiu expressar os meus sentimentos mais profundos por Deus numa linguagem muito melhor do que eu seria capaz de fazer. Seja lendo um livro de ensaios, seja de poemas, é preciso ter em mente que não se pretendia que aquilo fosse usado em público. Essas obras deviam ser lidas na privacidade do culto pessoal, rodeado pela solitude da maravilha que é adorar. Esses autores elevam o nosso coração em alegre antecipação da presença manifesta de Deus. Depois de dizer isso tudo, porém,
preciso estabelecer algumas linhas para orientar a leitura de alguns desses grandes livros de devoção espiritual. Nunca se aproxime desses livros como você chegaria a outro tipo de literatura. São muitas as pessoas que, na pressa de terminar a leitura, deixam escapar a quietude de experimentar a presença de Deus. Alguns desses livros o levarão espiritualmente a lugares em que você nunca esteve. Chegue com o espírito sedento. A primeira coisa que devemos ter em mente quando lemos um desses clássicos devocionais cristãos é chegar com o espírito sedento. Os que possuem forte senso de curiosidade não precisam ler esses livros. Não haverá nada para saciar a sua curiosidade. Esses clássicos exigem que o leitor chegue com um forte desejo de conhecer Deus. Sem esse forte desejo, o leitor logo se cansará e ficará entediado com o livro. Nada que serve para o coração leviano. Nada que serve para entreter o cristão maduro. Tudo instila um desejo insaciável de conhecer a Deus na plenitude de sua revelação. Feito isso, toda a vida interior será despertada e enriquecida pela verdade. Chegue depois de orar e meditar nas Escrituras. Outra recomendação está na área da oração. Só chegue a esses livros depois de um tempo significativo em oração e meditação nas Escrituras. Qualquer um que chegue despreparado e apressado deixará escapar todo o intento desses livros. Se o nosso coração não estiver pronto para receber, nosso tempo nesses livros não será bem empregado. Esse é um dos principais elementos errados na igreja cristã de hoje. Na pressa de acompanhar a cultura à nossa volta, reservamos pouco tempo para esperar quietos diante de Deus e meditar em sua palavra. O leitor que prepara o coração e a mente experimentará nesses clássicos panoramas da gloriosa revelação de Deus. Tenha uma atitude devocional. Outra coisa diz respeito à nossa atitude. É muito difícil encontrar tempo, muito menos intenção de esperar diante do Senhor em quietude. Quando chegamos a um desses grandes clássicos espirituais, porém, precisamos adotar uma atitude de devoção. Isso é difícil para nós ocidentais. Corremos daqui para lá com uma energia que não pode durar para sempre. Então entramos em colapso, exaustos pelo cansaço acumulado. Para aproveitar esses livros ao máximo, é importante aprender a desenvolver as disciplinas do silêncio e da meditação. O mundo está muito entranhado em nós. Precisamos aprender a nos livrar dele e entrar dignamente na presença do Deus onipotente. Creio que a nossa humildade no silêncio diante de Deus criará dentro de nós um verdadeiro espírito de expectativa daquilo que realmente esperamos que Deus faça no livro e por meio do livro que temos diante de nós. É por isso que eu disse antes que esses livros não são para leitura pública. São para alguém ficar só e ler em silêncio, devagar em meditação. Fugir de toda distração ajudará a desenvolver a disciplina da concentração nas coisas de Deus. Renda-se e consagre-se. Antes de começar a ler um desses clássicos, é importante certificar-se de que você se rendeu e se consagrou a Deus. Os guias espirituais começam onde os outros terminam. A pressuposição da perspectiva deles é que você está pronto para se embrenhar nas profundezas de Deus, que você já está começando a viver a vida crucificada. Assim, antes de começar a ler, gaste um tempo a sós com Deus e deixe seu coração numa posição tão submissa e obediente que Deus possa começar a falar com você por meio das vozes desses guias espirituais. Se na sua vida há grandes áreas que ainda não se renderam a Cristo, a leitura desses livros pouco beneficiará você. Faça a renúncia. Todas essas obras têm o propósito de ajudar o peregrino ao longo do caminho, mas você precisa já ter entrado no caminho correto. Seja sincero. Outro aspecto importante é chegar com um senso de sinceridade. Esses autores entendem que os leitores são sérios. Eles não estão escrevendo para satisfazer a curiosidade daqueles que não têm intenção sincera de colocar em prática o ensino. Esses livros são para a alma daqueles que têm sede de Deus, e só de Deus. Os livros não vão entreter você. Nenhum deles foi escrito com o propósito de entreter ou divertir. Já li muitos desses livros e nunca considerei nenhum deles divertido. Cada um me levou mais fundo ou mais alto na presença de Deus, e o caminho
não é fácil. Não é para os covardes. Não é para covardes, pelo contrário, era para os que querem conhecer Deus e não se importam com o preço. Não há, entre aspas, diversão nesses livros, mas você pode estar certo de que haverá muita glória para os que buscam seus ensinos com sinceridade. Leia devagar. É preciso estabelecer aqui outro ponto. É altamente recomendável que você nunca leia mais de um capítulo por dia. É impossível entrar correndo nesses livros e receber todo o benefício que eles possuem. Desacelere, medite longamente e com seriedade em todo e qualquer capítulo, parágrafo, sentença e, sim, até palavra. É preciso estudar, meditar, marcar, orar e ler esses livros enquanto eles continuarem ministrando a alma. Forme uma biblioteca. Na literatura cristã, há livros que podem ser lidos só uma vez e depois esquecido. Sir Francis Bacon escreveu, abre aspas, alguns livros devem ser provados, outros sorvidos, e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Ou seja, alguns livros devem ser lidos só em partes, outros devem ser lidos, mas não por curiosidade, e alguns poucos devem ser lidos totalmente e com grande diligência e atenção. Fecha aspas. Os grandes clássicos cristãos se enquadram nesta última categoria. Recomendo enfaticamente que você forme uma biblioteca desses livros que devem ser lidos e ruminados pelo resto da vida. Parece-me altamente improvável que alguém algum dia domine a riqueza encontrada nesses volumes. A jornada é dura. O caminho que precisamos trilhar é repleto de perigos e afligido por dificuldades. Só um guia fidedigno pode ajudar-nos ao longo do caminho e permitir-nos viver a vida crucificada com grande vitória. Escondido em ti, William O. Cushing. Seguro para a rocha mais elevada que eu. Minha alma em seus conflitos e dores voaria. Tão pecador, tão cansado, teu eu seria. Bendita rocha eterna, escondido estou em ti. Escondido em ti, escondido em ti. Bendita rocha eterna, escondido estou em ti. Na calma do meio-dia, na hora solitária da dor, quando a tentação lança sobre mim seu poder, nas tempestades da vida, no mar amplo e agitado, bendita rocha eterna, escondido estou em ti. Quantas vezes no conflito, pressionado pelo inimigo, tenho voado para o meu refúgio e expressado minha angústia. Quantas vezes, quantas as provações rolam, como as ondas do mar. Tenho me escondido em ti, ó rocha da minha alma. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 16.